Olá, amigos do nosso Falando de Saúde, está mais uma vez aqui com o Dr. Márcio Garcia. Hoje nós estamos na cidade de Monte Alto, no consultório de Monte Alto, e vamos ter que esclarecer algumas duvidazinhas. Sim. Essa veio de Jaboticabal, viu, doutor? Ah, é? Veio de Jaboticabal. Nós temos bastante pacientes de Jaboticabal. Luiz Carlos de Jaboticabal, ele tem um problema de bruxismo. Certo. Né? Mas ele também tem um dente quebrado lá. E ele viu dizer que o bruxismo pode quebrar um implante. Isso é real? Não é real? O que dá para ser feito no caso dele? Bom, vamos começar a falar sobre o bruxismo. O bruxismo é uma situação onde a pessoa tem na boca que ela começa por algum estresse nervoso, ela tem esse hábito de ranger os dentes, tá? Existe o bruxismo, existe o briquismo. O briquismo já é uma condição de o paciente ficar apertando o dente. Essa condição eu tenho, tá? E começa a doer a nossa articulação aqui temporomandibular. Mas o bruxismo é um pouquinho mais agressivo, porque o bruxismo, se você já escutar, se você tem, a pessoa tem um marido, uma esposa, ou um filho, uma filha que tem bruxismo, escuta um rock bem grande, porque é uma força muito grande, a força da mastigação ela é muito grande. Então ele fica rangendo ali, os dentes ficam em posição de rangimento a noite inteira. E tem gente que faz isso conscientemente também. Às vezes ele está ali numa situação que ele se pega um pouquinho mais nervoso, estressado, ele começa também a fazer o bruxismo, a ranger esses dentes. E isso vai desgastando o dente, tá? Primeira coisa, ele desgasta todo o dente. O dente que tem o seu comprimento, que ele tem um tamanho, é o tamanho que normalmente nossos dentes são, quando os dentes vêm para a boca, quando a gente é jovem, eles irrompem, nascem, né? E eles vão começando a diminuir o tamanho, tá? E começam a quebrar. Aí o paciente, ele busca um tratamento para restaurar o dente. Só que muitos dos nossos colegas, nossos dentistas, não identificam o problema do bruxismo com antecedência. Esse problema do bruxismo tem que ser detectado logo no começo, porque ele já dá indícios na boca. É fácil da gente ver, detectar que o paciente tem bruxismo. E logo de início já usar uma placa mio-relaxante. O que essa placa vai fazer? Ela vai ser colocada na boca para dormir e o paciente ele não vai ter contato entre os dentes. Além disso, a nossa mandíbula vai ficar numa posição de repouso, que também evita ficar forçando. Então, ele vai evitar ter o bruxismo e vai evitar ter dores temporomandibular, porque muitos pacientes têm dor de ouvido, uma dor que às vezes desce aqui embaixo, eles acham que às vezes é um dente, alguma coisa, mas é por causa da articulação que foi muito usada devido ao bruxismo, certo? Agora, um paciente que já chega na clínica com um processo de bruxismo muito avançado, tem casos que eu já peguei com menos de metade do dente, ou com só um toquinho do dente, não existe tratamento mais, tá? Então, o paciente, primeira coisa, o tratamento do bruxismo é feito logo quando detectado. E, infelizmente, muitos dentistas, muitas clínicas não detectam e não passam, ou que às vezes não quer cobrar de um paciente por causa de um valor, vai ficar um pouco mais caro, o paciente já não está com condições, mas eu acho que o paciente tem que ter ciência, sabedoria e entendimento do que aquilo vai gerar no futuro. O que a placa, que hoje é uma placa super simples, ajudaria ele lá na frente. Então, um jovem de 20 e poucos anos, quando ele chegar com seus 40 anos, os dentes dele já não conseguem fazer mais nada. Então, quando o paciente está nessa forma, está quebrando o dente, como você falou, ele tem um dente que fraturou e ele estava pensando em fazer um implante. Só que ele foi ler em algum lugar que para fazer o implante ele não pode ter esse bruxismo. Não, ele pode fazer esse implante. O dente, se ele for continuar restaurando, vai continuar quebrando, porque a restauração não suporta mais a força do bruxismo, tá? Já se ele fizer o implante e após o implante fizer uma placa, ele vai poder ter sim seus dentes de volta. Vamos pegar um outro caso que eu tive aqui na clínica de um paciente que chegou aqui, ele já estava com os dentes pela metade e queria manter os dentes na boca. Mas qual era o relato dele? A gente investigando, conversando com ele,
Ah, eu vou toda hora, esse dente quebra, eu não consigo ficar com esses dentes na boca. Eu vivo no dentista toda semana, meu outro dentista estava lá e não dava certo. Eu falei assim, meu amigo, falei para ele, você não tem mais condições de restaurar os seus dentes. Seu caso de bruxismo é um caso muito grande, já está severo. Seu caso é uma reabilitação. O que o paciente faz quando ele tem um bruxismo generalizado? Tá? Então, nesse caso desse nosso amigo aí, se ele tem que avaliar os dentes dele para ver se os outros estão bons também, porque às vezes ele já está com uma dimensão baixa, parecendo já tem pessoas que já nem têm dente na boca. Ele fica igual um paciente desdentado. Aqui vai ficando para dentro, vai ficando com a boca murcha. E às vezes ele pode não ter um espaço protético para colocar um implante, mas não que é contraindicado, porque os seus dentes já se desgastaram muito e sobra pouco espaço para poder colocar algum outro dente ali. Sim. Aí esse caso é específico, a gente pode ver, se ele conseguir, tiver espaço para colocar um dente, ele vai sim colocar um implante que não tem problema, tá? E vai logo em seguida colocar uma placa para fazer a proteção disso que ele está fazendo. Muito bem. Bom, Luiz, eu espero que tenha te atendido aí a sua expectativa. Se você está procurando um profissional, se você já falou com algum profissional, joia. Se não, dá um pulinho aqui na clínica, em Monte Alto. Sim, a gente vai explicar. Vai te avaliar. Porque tem casos também do bruxismo que a pessoa morde um lado só, né? O outro lado fica... Que às vezes a mordida está desregulada ali, né? Mas isso também tem algum problema. Tem algum problema, pode ser ortodôntico, pode ser algum problema que a gente tem que detectar para saber por que só tem desse lado. Mas a grande maioria é geral. Eu estou vendo assim a arcada? A tua arcada aí. Qual seria a mordida ideal? O encaixe ideal desses dentes? Vamos pegar essa outra aqui. Porque tem pessoas que têm o dente um para dentro, o outro para fora. Justamente. Qual seria o encaixe ideal dos dentes? Aqui é a arcada inferior e essa é a arcada superior. Quando a gente vai morder, a arcada superior ela tem que transpassar a inferior. Tá vendo aqui, ó? É como se a inferior ficasse por dentro dela, ó. Tá vendo? Tem esses encaixezinhos aqui, ó. Se tiver para fora, ou topo, ou para dentro, o paciente tem algum problema nos seus ossos. E vai gerar essa dorzinha também. Vai gerar dorzinha, porque às vezes o paciente tem esse dente um pouquinho, ó, está solto. Ó, vamos colocar aqui, ó, esse aqui como isso aqui está solto, ó. Se eu jogar ele para cá, ó, ele está fora, tá vendo aqui, ó? É um dente que está fora de oclusão. Então a ortodontia trazia ele para dentro. Sim. Certo? Agora tem casos, são casos e casos. Tem casos que a gente precisa fazer intervenção só ortodôntica, tá? Tem casos que o paciente é prognata, que esse modelo eu não consigo fazer, mas ele morde assim, ó. Você já deve ter visto alguém que tem mordido assim, ou queixudinho, ou que tem aqui na frente. Então isso daí são problemas que às vezes a gente consegue compensar na ortodontia, mas são casos cirúrgicos, porque aí já houve crescimento excessivo da maxila ou da mandíbula, ou deficiência da maxila ou deficiência no crescimento da mandíbula. Isso a gente tem que colocar. Mas, quando o sorriso está engrenadinho, a mastigação é muito melhor, as dores não acontecem. Acontecem sim se o paciente mesmo assim tiver o bruxismo. Muito bem. E eu queria só complementar, só para deixar a gente falando do bruxismo. O paciente chegou aqui aqueles dias, ele estava com metade dos seus dentes na boca. Não tem o que fazer. Não existe. Qual é o caminho que a gente sempre dá para o nosso paciente aqui? Ou ele vai colocar, ele tem todos os dentes, raízes sadias, a gente coloca pino e coroa em todos os dentes, provavelmente em cima, se for necessário embaixo, depende de como tiver o desgaste. Às vezes o desgaste está mais em cima, embaixo está mais preservado, se não é em cima e embaixo. Ou a grande maioria hoje opta pelo protocolo. O protocolo onde ele vai remover esses dentes e colocar os implantes e colocar a prótese fixada sobre os implantes. Tá? Mesmo assim, ao final, o paciente já sai daqui com uma placa de mordida. Muito bem. Porque o bruxismo dele vai continuar, tá? De uma forma menor, mas vai continuar.
mas ele precisa da placa para não ter um desgaste também da prótese. Mas se ele ficar daquela forma, também ele não come nada. Muito bem. Bom, Luiz, como você viu aí, dá para cuidar. Tranquilamente, Luiz, tranquilamente. O que você precisa, e esse bruxismo aí pode ser resolvido também. Então, como eu falei, se você ainda não procurou um profissional, ou se você estava pesquisando, a internet ela abre muitos leques, muitas informações para a gente, mas nada como falar com um profissional e fazer uma avaliação antes de tomar uma decisão, né, doutor? Eu posso convidar Luiz, né? Luiz, eu posso te convidar a vir aqui em Monte Alto, conversar comigo ou com um dos nossos avaliadores. Também temos em Taquaritinga, que também é fácil para você, Monte Alto, Taquaritinga está ali no meio, né? Então é fácil, você pode escolher a clínica que você quiser. Em qualquer delas, você vai ter um excelente atendimento. A gente faz um atendimento aqui muito diferenciado. A gente colhe imagens com uma câmera, mostra para o paciente, a gente tenta entender e explicar da melhor maneira possível o que está acontecendo com você de uma forma bem didática. Bom, eu ainda vou querer mostrar esse atendimento como é que é. Então, se você vier para cá, Luiz, você me avisa que eu vou acompanhar. Perfeito, está convidado. E a gente vai poder ver como é que faz esse primeiro atendimento, pelo menos. Legal. Tá bom? Então, eu acho que foi bacana, era bem essa pergunta que nós tínhamos para hoje. Nós vamos gravar mais vezes aqui com o Dr. Márcio. Eu espero que vocês tenham gostado. E só um recadinho. Se você percebe que você já tem o bruxismo, já detecta isso, e às vezes o seu dentista já falou para você que você precisa de uma placa, mas você está postergando, meu amigo, não deixa de fazer isso, porque lá na frente você vai colher os frutos negativos, porque provavelmente se você deixar o seu bruxismo evoluir, como vários casos evoluem, lá na frente o caso é só reabilitação, ou com prótese sobre implante, ou com prótese fixa na boca. Então não tem outro jeito. O custo é muito maior, enquanto que o custo de uma placa hoje é muito pequeno, perto de um custo que ele teria que fazer dessa forma ou de outra forma. Então por isso que é sempre importante ir no dentista, questionar, que você já sabe que você está escutando essa matéria aqui, já sabe da placa, percebe que você errante, percebe que você aperta, conversa com sua esposa, com seu filho, com quem dorme junto com você ali, se escutam você fazer isso. Se você já acorda com uma dorzinha aqui nesse cantinho, tá parecendo com uma dor de ouvido, busca o seu dentista, fala de uma placa. Se ele não fala da placa para você, vai buscar um dentista que vai te orientar corretamente. Porque se você corrigir isso desde o começo, lá na frente você está tranquilo. Muito bem. Então, como a gente disse aí, se você gostou dessa matéria, se você tiver alguma dúvida ainda, manda as perguntinhas para a gente, os endereços estão todos aí na tela. E eu espero que vocês tenham gostado. Te agradeço novamente. Imagina, é uma oportunidade grande de poder explicar e um prazer também. Dr. Márcio está sempre falando com a gente na Revista Mais e é um prazer para a gente também tê-lo dentro da nossa revista. Eu agradeço. E a você que está nos assistindo aí, fique com Deus e até a próxima. Até.